Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho de dois movimentos urbanos que estavam em conflito com as demandas da Primeira República, a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina. É muito contraditório e são vários fatores. Não foi a vacina em si que levou a galera pra rua e causou quebradeira, derrubaram bonde, causaram tudo ali possível e imaginável. Não foi só a vacina, tá? O Rio de Janeiro passava por uma série de transformações ali no final do século XIX para o século XX. Teve um aumento populacional muito grande por conta do retorno de soldados do Paraguai, a próprio retorno dos soldados de Canudos, e um monte de gente foi sendo expulsa para as periferias. Você tem também a expulsão da galera dos cortiços por conta da reforma urbana, né? O Brasil tinha a ideia de, para modernizar o Brasil, você precisava tornar as cidades mais belas e parecidas com as capitais, né? Principalmente com Paris, que era um grande modelo. Tanto que o prefeito do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, ele vai querer organizar um grande plano de reurbanização, certo? E baseado no modelo francês ali da década de 1860. Bom, além disso, o Rio de Janeiro já tinha começado uma campanha contra os cortiços desde o final do século XIX. Os cortiços foram sendo demolidos e as pessoas foram sendo jogadas para as periferias, e essa campanha continuou com o início do Bota Abaixo, e toda essa galera começou a ser expulsa para as periferias da cidade, e as construções populares foram dando lugar para as grandes avenidas. O Rio de Janeiro estava passando por esse processo de transformações. No século XIX, o Rio de Janeiro sofreu com várias epidemias muito sérias, febre amarela e varíola. A febre amarela teve alguns surtos, e a vacina da varíola já tinha sido trazida para o Brasil em meados do século XIX, só que o Oswaldo Cruz, que era o líder sanitarista e higienista do Rio de Janeiro, vai organizar, e no dia 9 de novembro de 1904, eles vão baixar uma portaria dizendo que a vacinação contra a varíola era obrigatória. E eles obrigaram os indivíduos a circular, né, com a vacinação obrigatória. E a galera não quis. A galera não quis por vários motivos. Eles já estavam sofrendo na mão dessas reformas urbanas que o Rio de Janeiro já estava passando. Segundo, rolava uma moral, né, ali naquele momento, porque a vacinação era feita em casa, certo? Os agentes de saúde iam lá, vacinavam as pessoas, e corria na época que, olha, é um absurdo, os médicos vão entrar na minha casa e vão ver os braços desnudos da minha mulher, da minha filha, isso é um absurdo, é contra a moral e os bons costumes. Então a galera se revoltou também por uma questão moral, e também a cidade era uma cidade extremamente populosa, e qualquer rastro poderia se tornar uma grande movimentação. Tanto que no dia 10 de novembro já se formou a Liga contra a Vacinação Obrigatória, liderada pelo Laudo Sodré. E no dia 11 eles começaram a fazer manifestações, e já começou o quebra-quebra, começou um negócio generalizado. A galera foi pra rua, tombou bonde, atacou um monte de coisa, nossa, foi uma zona. A rebelião ganharia um vigor inimaginável, prorrompendo a legião dos amotinados numa fúria incontida contra praticamente todos os veículos que se achavam nas ruas centrais da cidade, destruindo todas as lâmpadas de iluminação pública, arrancando os calçamentos das ruas, onde eram erguidas verdadeiras redes de barricadas e trincheiras interligadas, assaltando delegacias e repartições públicas, redistribuindo armas, querosene, dinamite roubados da polícia ou das casas de comércio, mas não raras às vezes presenteados pelos pequenos lojistas, que colaboravam ativamente com o movimento. As autoridades perderam completamente o controle da região central e dos bairros periféricos como a Saúde e a Gamboa, densamente habitados por grupos populares. As tropas eram sumariamente expulsas dessas áreas, por mais que assaltassem armadas até os dentes e em perfeita ordem unida. Os becos, as demolições, as casas abandonadas, a topografia acidentada da cidade, tudo propiciava aos insurretos a oportunidade de 1000 armadilhas, refúgios e tocaias.
No dia 14, uma série de pessoas descontentes com o governo, isso vai reunir uma série de conspiradores, membros do exército, positivistas, monarquistas, ex-apoiadores do Floriano Peixoto. Uma série de pessoas estavam organizadas para dar um golpe de Estado no Rodrigues Alves. É incrível esse negócio, o pessoal aproveita uma epidemia para promover um golpe de Estado, é incrível isso. E na sequência, esse golpe vai ser minado, o presidente vai ser enviado para um navio para impedir que o governo caísse e tudo mais. Ele vai passar a madrugada do dia 14 para o dia 15 no navio, na Baía de Guanabara, junto com os principais ministros. No dia 16, estabelece-se o estado de sítio e também se suspende a vacinação obrigatória, como se isso fosse diminuir o número de pessoas. Além disso, as comemorações do dia 15 de novembro tinham sido canceladas por conta das manifestações, da violência generalizada e do descontrole mesmo nas áreas de conflito da população com as forças do governo. Seja a polícia, seja o vandalismo que se sucedeu, né, os Black Blocs já agiam naquele momento. No dia 17, as coisas continuaram isoladas em alguns bairros, e no dia 18 as coisas se acalmaram, com 3 extradições de anarquistas, né, com 3 estrangeiros que foram capturados. No dia 18 também foram presos 700 pessoas, algumas ganharam uma passagem de ida só para a Ilha das Cobras, mas a grande maioria foi enviada para aquilo que eu gosto de chamar de semi-escravidão da borracha lá no Acre. Então, teve uma galera que pegou e foi capturada e enviada para o Acre para trabalhar lá nos seringais e extração de borracha que estava tendo alta naquele momento. E depois do dia 18, né, no dia 19, do dia 19 para frente, garante-se a retomada da vacinação obrigatória. E por quê? Porque essas doenças precisam de uma vacina para serem erradicadas. A varíola era transmitida pelo contato e pelo ar. Então, com a aplicação da vacina, você conseguiria limpar o Rio de Janeiro, certo? E isso era um dos planos, era um dos passos para o Rio de Janeiro se tornar uma cidade moderna, uma cidade literalmente maravilhosa. E agora pensando um pouquinho a revolta da Chibata. Bom, como a gente já comentou, a Armada, a Marinha, se manteve muito fiel às suas tradições imperiais. Então você tinha aquela rixa com o exército, só que principalmente, uma das grandes heranças para a Marinha, como um geral, foi a herança escravista. Então os castigos, as punições e todas as penitências para os marinheiros negros, elas eram muito mais severas do que para os marinheiros brancos. Então, sabendo desse cenário todo, a revolta explode no dia 22 de novembro de 1910, quando os amotinados tomam 4 navios da Armada e querem utilizar isso como uma forma de pressionar o governo Hermes da Fonseca a negociar e rever as posições do regimento e a própria questão das atitudes dos oficiais superiores referentes ao castigo. Então, por isso, a gente pode colocar a revolta da Chibata como sendo um movimento antirracista, mesmo que ainda não existisse esse conceito na época. A gente pode ver que é um questionamento a essa ordem de que os marinheiros negros eram mais punidos do que os marinheiros brancos. O governo aceita negociar, o Hermes da Fonseca promete para os caras, olha, vocês vão ser, seus benefícios vão ser apoiados, a gente vai rever o regimento, mas desde que vocês devolvam os navios. Nisso que eles devolvem os navios no dia 26 de novembro de 1910, o Hermes da Fonseca manda prender todo mundo. Alguns deles ficam presos no Rio de Janeiro, como é o caso do próprio João Cândido, o almirante negro. Outros vão ser processados e enviados também para a Ilha das Cobras, e outros vão ser enviados para o Acre. Porque o ciclo da borracha ainda estava no seu platô e depois ele começou a entrar em declínio. Então a grande herança da revolta da Chibata vai ser justamente essa mobilização, essa articulação referente à falta de cidadania e à falta de projeto da República em integrar os ex-escravos e os seus descendentes na cidadania brasileira, certo? Algo que o movimento negro e a imprensa negra, que era a maior expoente daquele momento, já denunciava.
A questão dos males, a questão da discriminação, a questão da falta de oportunidades. Então, com isso, a gente tem os dois grandes movimentos. E o Rio de Janeiro vai ser o palco central, porque era a capital, era a cidade mais populosa do Brasil naquele momento, e tudo que acontecia ali tinha um impacto duplo, porque era a cidade, a capital, e a questão do governo, né? O governo central do Brasil inteiro estava ali. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade muito vulnerável, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo, compartilha com pelo menos um amigo seu, eu vou ficar muito feliz com isso. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.